Olá, meu nome é Raquel Freire, eu sou nutricionista, sou mestre em ciência de alimentos, doutora em bioquímica e imunologia, e eu também fiz um pós-doutorado em Harvard Medical School. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu vou falar um pouquinho sobre dietas no tratamento da obesidade. Queria dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse e a gente vai começar falando um pouquinho sobre as dietas da moda, né? Então, eu sempre gosto de começar falando sobre esse histórico das dietas da moda, né? Quantos alimentos já estiveram na moda, quantas coisas a gente já usou aí no passado, que naquele momento parecia fazer sentido e que hoje em dia já até caíram no esquecimento, né? Então, quem não se lembra do emagreça com chá de hibisco, como eu atendi pacientes no meu consultório que tomavam 2 litros de chá de hibisco por dia, porque era ótimo para desinchar ou ótimo para emagrecer, né? Tivemos aí também a moda da dieta detox, né? Então todo mundo acreditava que para ter saúde ou para emagrecer a gente precisava de tomar suco verde, suco com couve, né? E hoje em dia também a gente já não ouve tanto falar sobre isso mais. Gostaria de lembrar também sobre o coco, né? O óleo de coco. Me lembro de até profissionais falando na TV que todo mundo deveria tomar 2 colheres de óleo de coco ao dia para ter saúde ou para perder peso, né? Então, também muitos pacientes correram atrás dessa estratégia. Gosto de falar também do ovo, né? Quem não se lembra do ovo que já foi vilão, já foi mocinho, já esteve liberado, não podia porque contém colesterol, não, agora tá tudo bem, pode comer 10 ovos por dia, não, só pode comer um, e a gente fica nesse ping-pong, né? Tivemos também a época do glúten, né? Então, por muito tempo, foi super moda que se tirasse o glúten para emagrecer, então o glúten virou o grande vilão da nossa dieta, e aí todo mundo consumia produtos sem glúten. E agora, mais recentemente, a gente está ouvindo falar muito sobre a dieta cetogênica e a dieta low carb, né? Então, agora os carboidratos são os grandes vilões, e a gente está aí escutando as pessoas falarem e que não pode comer banana, que não pode comer pão, que o ideal é a gente fazer a low carb. E agora também a gente fala-se muito sobre o jejum intermitente, né? Então também vira essa briga. Antes a gente acreditava que tinha que comer de 3 em 3 horas, hoje todo mundo fala que a gente tem que ficar um tempão sem comer, e aí fica todo mundo no meio dessa bagunça, né? Então a grande questão aí é que vocês, pacientes, se sentem perdidos, né? O que que eu faço? O que que é o certo? O que que é o melhor, né? E eu venho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria começar contando histórias que eu imagino que muita gente vai se identificar, né? Quem nunca passou por essa situação de não se sentir bem com o corpo e buscar uma dieta para emagrecer, né? E aí, normalmente, a gente corre atrás de algumas dessas coisas que estão aí na moda. E aí, você perde peso, fica lá, né, do jeito que você gostaria, e aí vem o depois de depois, né? Que você acaba readquirindo esse peso, né? Engordando novamente. E esse é o chamado efeito sanfona, né? Então, é muito comum, eu recebo muitos pacientes no meu consultório com essa história, né, de que já tentaram diversas dietas, às vezes não conseguem nenhum tipo de resultado, às vezes conseguem perder peso, mas tem sempre engorda novamente depois, né? Tem sempre esse efeito sanfona. E aí, o que as pessoas fazem? Buscam uma outra dieta, um outro alimento, um outro efeito milagroso, né? E ficam sempre nesse ioiô. Então, eu queria começar falando um pouquinho o porquê que esse efeito sanfona acontece, né? Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do nosso metabolismo, o que acontece? Então, a gente tá lá, né? Ganhamos aí 2 quilos, ou enfim, não estamos satisfeitos com o peso atual e a gente inicia uma dieta. E aí a gente fica super feliz e satisfeito porque estamos perdendo peso rapidamente, tá? Aí a gente chega lá no ponto baixo da curva, né? Ou seja, você perdeu aí 10 quilos, está super satisfeito, e aí na sequência o que acontece é que você volta a engordar, né? Você readquire esse peso. E por que isso acontece? E aí a gente precisa entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre o efeito da adaptação metabólica. Então, toda vez que a gente emagrece rápido, do ponto de vista
bioquímico, é normal que junto com a gordura que a gente está perdendo, a gente perca também massa muscular, tá? Toda vez que a gente emagrece rápido. É muito difícil emagrecer rápido sem perder massa muscular. E quando você perde massa muscular, o teu corpo passa a gastar menos energia para viver, né? E essa aqui é a chamada adaptação metabólica. Um outro ponto disso é que o nosso organismo, ele tem muito medo de emagrecer, né? Para o nosso corpo, a perda de peso, ela é vista como algo que vai contra a sobrevivência. Se você continuar emagrecendo uma hora, você pode morrer. Então, toda vez que você emagrece, o teu corpo vai tentar frear esse emagrecimento, né? Então, ele passa a gastar menos energia para viver, e aí você entra nesse patamar de adaptação metabólica, gasta menos energia, e aí a tendência é que você readquira esse peso. Então, eu imagino que tenha muita gente que já se identificou com essa história. Então, a gente tem que pensar, primeiro momento, como que eu vou evitar esse efeito sanfona? Então, o primeiro ponto, pessoal, é que a gente tem que tentar não emagrecer muito rápido, né? E o que eu vejo na prática é que as pessoas são muito imediatistas, todo mundo busca sempre uma dieta para perda rápida de peso, mas toda vez que a gente perde peso rápido, vocês vão lembrar dessa perda de massa muscular associada e da redução do metabolismo, né? Então, a gente tem que emagrecer, é mais correto, é melhor para a saúde se eu perder peso de forma mais lenta. É importante também fazer exercício físico, principalmente o exercício de resistência, tá? Então, é importante a gente fazer os dois exercícios. Os exercícios aeróbicos, que são a caminhada, a corrida, a dança, né? Exercícios cardiovasculares, mas também é importante que a gente faça exercício de força, de resistência, porque esses exercícios vão dar sinal para que o músculo fique lá, né? E que você perca menos massa muscular, tá? É importante ter paciência, né? A gente sabe que esse processo de emagrecimento, ele não é fácil. O tratamento da obesidade, ele é muito difícil. Não estou querendo dizer aqui que é fácil para ninguém, mas a gente vai entender que o resultado vem, sim, com o tempo, tá? E emagrecer rápido e readquirir esse peso depois não é a melhor solução. É importante a gente pensar na individualidade, tá? Então, o que eu estou falando aqui é claro que são regras gerais, mas todo mundo tem as suas peculiaridades, então é importante também procurar um profissional para te orientar. E a gente, ao invés de pensar em todas essas dietas da moda e esses modismos, a gente vai pensar muito mais em mudança de estilo de vida, né? E esquecer aí essas soluções milagrosas. Então, eu queria focar aqui no restante da minha palestra para a gente discutir essas duas dietas que estão mais em moda hoje, que é a dieta low carb e o jejum intermitente. Então, o que é a dieta low carb? Então, quando a gente fala low carb, essa expressão significa baixa em carboidrato. Então, nesse caso, a gente vai estar falando de diversos padrões alimentares que reduzem o carboidrato da nossa alimentação, tá? E eu vou dividir esse grupo de dietas low carb em 3 tipos para a gente pensar o quanto de carboidrato que tem, porque são dietas diferentes, ok? Então, a primeira, eu vou falar sobre a dieta cetogênica, vocês já devem ter ouvido falar, né? Na dieta cetogênica, são dietas com quase nada de carboidrato, e muita gordura, tá? Então, na prática, é aquele padrão alimentar em que você come abacate, come bacon, come bastante queijo amarelo, alimentos com gordura e corta todo o carboidrato. Então, você corta pão, massa, macarrão, frutas e vegetais que também são fontes de carboidrato. O segundo tipo de dieta low carb é uma dieta intermediária, em que a gente tem pouco carboidrato, mas a gente tem principalmente muita proteína. Essa dieta antigamente era chamada dieta da proteína, tá? Hoje está mais na moda falar de low carb. E a gente tem as dietas moderadas em carboidrato, que são dietas mais equilibradas na quantidade que a gente tem de carboidrato, tá? Que é o açúcar, a proteína e a gordura, ok? E quais são as consequências dessa dieta low carb? Eu, infelizmente, vejo muita gente hoje, né, nas mídias, nas redes sociais, falando desse tipo de padrão alimentar. Então, eu queria chamar a atenção que a dieta cetogênica, ela traz, sim, diversas consequências negativas para o nosso corpo.
Você pode até emagrecer, tá? Mas não é a forma mais saudável. Então, como efeito colateral, aí a gente vai falar de fraqueza, cãibra, letargia, mau humor, agressividade, halitose, que é mau hálito, alteração na nossa microbiota intestinal, constipação intestinal, muito associada a baixo consumo de frutas, verduras e fibras, em especial alteração de perfil lipídico, então aumento de colesterol total, aumento de LDL, muito cuidado com isso, e em longo prazo, riscos de deficiências nutricionais. Não é uma dieta segura para a nossa saúde, tá? E a gente vai lembrar que o emagrecimento na cetogênica, ele só vai acontecer se houver uma restrição de caloria, uma restrição de energia, tá? Então, dieta cetogênica não faz milagre por si só, muito cuidado com os efeitos colaterais. Em relação à dieta low carb, que é essa intermediária que eu falei, já é uma dieta em que a gente vai compensar com proteína, tá? As principais consequências são consequências do excesso proteico, principalmente em longo prazo. Então, para alguns pacientes, isso pode estar associado a algum problema renal, ou algum problema hepático. É uma dieta que em longo prazo é difícil de aderir, né? E ela também apresenta um baixo consumo de frutas e verduras. Então, eu também vou falar de alteração de microbiota, falta das fibras, risco de deficiências nutricionais. E, de novo, o emagrecimento só vai existir se houver restrição de calorias, tá? E esse tipo de padrão, quando bem supervisionado, ele pode até ser utilizado por curto período de tempo. Mas eu costumo brincar, não faça isso sozinho em casa, tá? Então tem que ser com algum tipo de supervisão. E por último, as dietas moderadas em carboidrato, então também são dietas que a gente vai reduzir o consumo de carboidrato em relação ao que é o tradicional, né? Então a gente vai tirar o açúcar e a gente vai tirar o excesso do pão, do arroz, do macarrão, mas não cortar drasticamente. E essa sim é uma dieta saudável, equilibrada, tá? E que deve ser utilizada por longo período de tempo, principalmente quando a gente pensa em alimentos de boa qualidade nutricional. E aí, então, para fechar, queria falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. O jejum é um padrão alimentar em que você come por determinados períodos de tempo e fica longas horas sem se alimentar. O mais comum são 16 horas, tá? Existem sim alguns possíveis benefícios metabólicos desse jejum intermitente que a gente tem ouvido falar hoje, mas principalmente, pessoal, os estudos ainda são em animais, em camundongos e em células. A gente não tem esses estudos ainda em humanos. Então, muita atenção quando a gente vê aí pessoas, né, nas mídias sociais falando de 1000 benefícios do jejum. Isso ainda não foi comprovado em humanos, tá? Eu queria trazer esse gráfico aqui para exemplificar para vocês. Esse foi um estudo que comparou pessoas que fizeram restrição calórica, né, economizaram calorias através do jejum intermitente, então elas só comiam por 8 horas ao dia, comparado com pessoas que fizeram a mesma restrição calórica, mas elas consumiam todos os dias, né, ao longo do dia essas calorias, e não no mecanismo do jejum intermitente. E o que é legal desse gráfico é mostrar pra gente que o jejum levou à perda de peso, sim, mas essa perda de peso, ela foi igual na restrição calórica contínua, ou seja, aqui não fez diferença se eu comer aquelas calorias concentradas em 8 horas ou se eu comia as mesmas calorias ao longo do dia, tá? E existem sim, pessoal, consequências do jejum intermitente, muito cuidado. Existem grupos de risco como diabéticos, crianças, adolescentes, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com transtorno alimentar como anorexia, bulimia, pacientes com problemas renais, pacientes com problemas cardíacos. Esses pacientes não devem fazer jejum, tá? Estão desaconselhados a fazer jejum. No jejum, a gente também observa uma perda acentuada de massa muscular, como eu falei lá no início da minha apresentação, isso é um problema para a reaquisição de peso, muito cuidado. Isso leva a uma redução do nosso metabolismo, que também vai levar essa fácil reaquisição de peso, e ela pode também levar a uma compulsão alimentar. Se você fica tantas horas sem comer, você tem muita fome e acaba exagerando. E em longo prazo a gente ainda não sabe o que acontece, então muito cuidado, tá? Então, qual que seria a dieta ideal? A gente vai pensar que não existe uma dieta melhor ou perfeita para todo mundo. A gente precisa, sim, ingerir menos calorias e gastar mais. É importante você buscar uma dieta que faça sentido para você. E sempre, pessoal, priorize alimentos saudáveis, sem radicalismo, sem alimentos da moda e que tenham uma boa qualidade nutricional para que a gente tenha saúde. E sempre procure um profissional de confiança para te orientar.
Queria agradecer a atenção de vocês. Daqui a pouco eu vou estar na mesa para responder as perguntas e eu deixo aqui o meu contato, meu site, o meu Instagram, que é doutora.raquelfreire, e lá vocês vão encontrar mais informações para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho ou trocar uma ideia comigo. Muito obrigada. Da obesidade é muito importante. Queria parabenizar a doutora Andréa Pereira, a doutora Andréa Levi, doutor Schiavon. Realmente é uma grande oportunidade estar aqui, todo mundo discutindo obesidade. O que me cabe hoje é falar se tomar remédio para emagrecer é necessário. Então, meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, médico do esporte, e vou tentar mostrar para vocês o meu ponto de vista e o que tem sido pesquisado sobre o assunto. Então, antes de discutir se deve ou não usar medicação, vocês precisam entender que a obesidade é uma doença, mas não é qualquer doença. Então, esse posicionamento aqui é o posicionamento da Organização Mundial da Saúde, que está dizendo aqui que a obesidade não só é uma doença crônica, como uma doença progressiva. O que significa isso? Significa que, assim como a hipertensão e o diabetes, se você não fizer nada, ela vai avançar. E além de ser uma doença crônica e progressiva, ela é uma epidemia global, ou seja, todos os lugares do mundo têm obesidade de uma forma descontrolada. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês e queria que vocês respondessem aí no comentário. Se para vocês obesidade é uma doença, então você escreve sim, ou se obesidade não é uma doença. Eu queria que vocês escrevessem aí. E quando você terminar de escrever, eu queria que você respondesse essa outra pergunta. Se para todas as pessoas da sua família, se obesidade é uma doença, sim ou não. Então, essa questão parece que é uma coisa óbvia, falar obesidade é uma doença, mas nem sempre foi assim. Isso ainda é um estigma que acontece, inclusive, entre profissionais de saúde. Então, essa pesquisa aqui foi investigar profissionais de saúde e pessoas com obesidade e foi perguntar para elas isso, se obesidade é uma doença, sim ou não. E aí tem 32% das pessoas com obesidade achando que obesidade não é uma doença, e entre os profissionais de saúde que têm a obrigação de estar atualizado, 12% ainda achava que obesidade não era uma doença. Isso é uma pesquisa de 2019. Qual que é o problema disso? É que se você não respeita a obesidade como uma doença, você acha que isso é uma característica de uma pessoa, você não vai levar a sério o tratamento também. E aí, apenas 24% das pessoas que responderam a esse questionário que tinham obesidade tinham feito 2 ou mais consultas para tratar essa doença, que é uma doença crônica e progressiva. Então, eu pergunto para vocês, vocês acham que é suficiente tratar uma doença crônica com apenas uma consulta? Resposta não é. Uma doença crônica vai precisar ser tratada durante mais de uma consulta. Então, por que tanto pacientes obesos quanto profissionais de saúde não são 100% com certeza de que a obesidade é uma doença? Será que existe aí uma falta de respeito? E a resposta é que existe uma falta de respeito por reflexo de uma falta de conhecimento, falta de informação científica mesmo. Então, em 2008, a principal revista sobre obesidade do mundo, a Obesity Society, considerou que a obesidade era uma doença. Mas só em 2013, que a revista da Associação Médica Americana, ou seja, que não falava só para os especialistas, falava para todos os médicos, é que disse lá, publicou que a obesidade é uma doença. Então demorou, foi muito pouco tempo atrás. A maior parte dos profissionais de saúde não foram treinados na faculdade, nem na sua especialização, de que a obesidade era uma doença. Então, não há dúvida, tá? Aqui tem a Organização Europeia para o Estudo da Obesidade, a Obesity Society, que é a principal sociedade do mundo, a Associação Médica Americana, a Associação de Endocrinologistas Americanos. Para todos, não há mais nenhuma sombra de dúvida que a obesidade é uma doença. Mas é importante que você também não tenha e que você seja um agente transformador de quem acha que a obesidade não é uma doença. Então, sabe o que é uma doença? Doença é tudo aquilo que dificulta com que o organismo funcione, vai ter um conjunto de sinais ou sintomas, ou seja, um conjunto de problemas que podem ser falados pelo paciente ou podem ser observados pelo médico, mas, em última análise, é uma coisa que prejudica a vida, aumentando a sua mortalidade. Então, a obesidade leva a um prejuízo na qualidade da vida e aumento da mortalidade, porque ele aumenta a mortalidade por uma série de outras doenças. Então, infarto, AVC, diabetes, depressão, 13 tipos de câncer, tudo isso é exacerbado pela obesidade. Então, a gente tem uma doença que a gente tem que tratar. E eu estou tentando mostrar para vocês se a gente deve ou não usar a medicação. E aí eu volto para a Obesity Society e ela fala que a obesidade não pode ser tratada simplesmente como um problema.
Obesidade é uma doença séria, precisa de tratamento sério, baseado em pesquisa com alta evidência. E aí o tratamento no qual essas pesquisas é feito, mostra que a obesidade tem que ser tratada sempre, com alimentação e exercício, mas também com orientação e mudanças cognitivo-comportamentais, medicação e cirurgia para algumas pessoas, e é isso que a gente vai responder. Então, a obesidade tem que ser tratada sim, porque ela vai aumentar a chance de ter uma série de outras doenças. E esse ano, do ano de 2020, no ano de 2021, ficou muito mais evidente a questão do Covid-19, que também é acelerada e piorada no paciente que está obeso. Então, não se trata de discutir se a obesidade deve ser tratada com medicação, sim ou não. E a questão que deve ser colocada é quando a obesidade deve ser tratada e discutida no tratamento da obesidade. Então, para isso, eu trouxe para vocês aqui esse posicionamento que é da ABESO, Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, e ela mostra para a gente que o tratamento farmacológico tem regra. Então, não se trata de tomar um remedinho para emagrecer, é uma medicação para o tratamento da obesidade. E aí a regra nas pesquisas mostra que tem que ser utilizada no paciente que tem um IMC maior do que 30 quilos por metro quadrado. Então, o que é o IMC? IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando ele está acima de 30, o paciente vai precisar ou tem a indicação de ter a medicação como parte do tratamento. Mas se tiver maior ou igual a 25 ou 27 na presença de comorbidades, ou seja, além da obesidade ele tem hipertensão, diabetes, o paciente também pode ter indicação do tratamento com a medicação. E por último, o paciente que falha em perder peso apenas com alimentação e exercício físico, ou seja, ele tem uma história prévia de falência do tratamento, com a dieta, ele tem que ser pensado em medicação. Por quê? Porque como é uma doença crônica e progressiva, como eu mostrei para vocês, a doença vai avançando. A gente não pode perder tempo para dar tratamento de alta qualidade para os pacientes. Mas entenda muito bem que tratamento medicamentoso na obesidade não é igual usar remédio para emagrecer. Se você usa um remédio para emagrecer, se você usa uma dieta para emagrecer, se você faz um exercício para emagrecer e você trata emagrecer como sinônimo de perder peso, a pergunta que eu faço para você é o que você está perdendo. Então, todo mundo sabe que se fazer uma dieta do chá, dieta do tapete vermelho, você vai ter uma perda de peso bem rápida. 1, 2 dias você vai perder peso. Mas será que esse peso está vindo da gordura? Será que esse peso está vindo do músculo? Ou será que esse peso está vindo do osso? Então, vários trabalhos que avaliam o tratamento com dieta mostram que qualquer dieta leva à perda de peso. Mas perda de peso, emagrecer, não é sinônimo de diminuir gordura corporal. Então, o emagrecimento saudável, o emagrecimento que deve ser buscado, é a perda de gordura corporal. Se o paciente perde tecido ósseo, se o paciente perde massa muscular, não é necessariamente perder peso que vai ser sinônimo de saúde. E é muito importante que todo mundo saia daqui entendendo isso, podendo divulgar essa informação, porque se a gente tratar o paciente com uma perda de peso a qualquer custo, a gente pode estar levando ele a uma piora. E aí não se trata só da medicação, também qualquer exercício e qualquer dieta podem levar o nosso paciente a uma piora. Então, perder peso não é igual a perder gordura e perder peso não é emagrecer. Tem todo mundo sair daqui com essa certeza. E que quando a gente perde peso às custas de massa muscular, em pouco tempo a gente para de perder gordura, porque a massa muscular é um tecido ativo que faz com que a gente gaste caloria estando vivo. Então, se você come pouco, mas perde muita massa muscular, você passa a gastar pouco também e o seu metabolismo diminui, você para de perder peso e para de estimular o seu organismo a perder gordura corporal. Foco, força e fé, gente, não tenha dúvida. É fundamental e é essencial. Mas olha que interessante esse artigo aqui, que foi publicado agora em fevereiro, 10 de fevereiro de 2021. Ele pegou 1.961 pacientes e deu orientação para eles igual, de alimentação e exercício. Eles foram orientados a comer 500 calorias a menos do que o metabolismo deles por dia, em calorias, e fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Um grupo usou a medicação e o outro grupo usou o placebo, ou seja, uma coisa que imitava a medicação, mas não tinha nenhum princípio ativo. E olha a diferença de resultado. E teve, em média, uma perda de peso de 14,9% de peso. Isso é muito impactante.
Principalmente quando a gente entende que as pessoas receberam a mesma informação sobre alimentação e exercício. Esse outro artigo que foi publicado ano passado foi feito em adolescentes. Ó. E os adolescentes recebendo a mesma informação sobre alimentação e exercício, recebendo placebo, e os pacientes quando recebiam a medicação. E quando corta a medicação, olha como o peso volta. Ou seja, se a doença não tem cura e a gente não consegue fazer mudanças e aumentar a dose de alimentação e exercício, simplesmente cortar totalmente o tratamento, abandonar a medicação, exercício e alimentação, faz com que o problema volte. Então, o que a gente tem quando o paciente está usando medicação é a capacidade de individualizar. E esse gráfico aqui do mesmo artigo mostra, no grupo placebo, as pessoas que receberam a mesma orientação sobre alimentação e exercício, algumas evoluíram com perda de peso, mas algumas evoluíram com aumento de peso. Então, tudo que está acima dessa linha é aumento de peso. Então, tem pessoas que, mesmo recebendo orientação de qualidade de alimentação e exercício, engordam. A pergunta que você tem que ter dentro de você é: será que foco, força e fé é suficiente? Minha resposta é que não. Foco, força e fé é fundamental e você tem que ter para conquistar tudo na sua vida. Mas o paciente que luta contra a obesidade tem que ter ciência também. Tem que ter informação de qualidade, tanto na medicação, na alimentação, quanto no exercício. Porque ele está lutando contra vários mecanismos de ação diferentes. A doença da obesidade tem uma fisiopatologia complexa, ou seja, o seu organismo luta contra o processo de emagrecimento, através de hormônio, através de fome. E quando você vai no ambiente social, dentro de casa, tem muito alimento abundante em caloria também. Então as lutas são dentro do organismo e fora do organismo também. Se você não fizer nada, a doença progride. Em um belo dia, chega uma pandemia ou chegam novas pandemias. E a pandemia do Covid-19 serve como uma reflexão. Ou seja, a obesidade, ela é, a despeito da idade, um alto fator de risco. Ele leva ao aumento da mortalidade e leva ao aumento da hospitalização. Então, a gente tem que tratar as pessoas com orientação sobre alimentação, sem sombra de dúvida. Mas a gente também tem que orientar as pessoas com alimentação de qualidade no exercício, na medicação, no sono. Tem que avaliar quem é o seu pai, sua mãe, se ele está estressado ou não, mas principalmente se ele tem prazer em fazer o tratamento. E prazer em fazer o tratamento não significa que você vai comer tudo que você gosta. Significa que o seu esforço está tendo resultado, você está sendo valorizado. Então, a medicação é fundamental para aumentar a aderência à alimentação e exercício e para melhorar o resultado. Queria chamar todos vocês para participar de todo o nosso evento, principalmente dos debates. Então, comenta aí o que você achou da aula e a gente se vê daqui a pouquinho nos debates. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, eu sou o professor Marcos, sou preparador físico bariátrico e a minha aulinha de hoje com vocês vai ser sobre exercício físico regular e perda de peso. Quando a gente fala sobre exercício físico regular e perda de peso, a gente precisa trabalhar em dois pilares muito importantes. E o primeiro pilar não é sobre perda de peso. A primeira parte da aula, ela precisa ser tratada em relação ao combate ao sedentarismo. Por quê, pessoal? Porque combater o sedentarismo é a parte mais importante quando a gente objetiva lá na frente um processo de emagrecimento. Combater o sedentarismo, gente, vem antes do emagrecimento em si. Para eu ter, né, a regularidade no treino, no exercício físico, eu preciso ter empatia pelo meu treino. Então não adianta eu fazer a melhor prescrição de exercício físico se você não vai gostar de se movimentar. Se você não gosta de malhar na academia, se você não gosta do exercício que eu vou montar, se você não gosta do seu professor, se de repente você nem gosta de academia, porque é um ambiente com muito espelho, muita gente, música alta. Então, a primeira coisa é ter empatia pelo exercício físico. E para criar empatia pelo exercício físico, eu preciso ajustar, né, o profissional, no caso, tem que ajustar esse exercício à realidade de cada um de vocês. Por isso, gente, uma coisa que eu sempre falo assim, ó, eu não posso montar um treino focando no emagrecimento. E vocês não podem ter de início, ter essa mentalidade de querer treinar para emagrecer. Vocês têm que ter a mentalidade de treinar para sair do sedentarismo. Primeiro você muda seu comportamento e o seu comportamento lá na frente vai mudar o seu corpo. E quando eu falo de sedentarismo, isso todo mundo já sabe, pessoal, que o sedentarismo, essa falta de movimentação, ela é a porta de entrada para uma série de doenças. Por isso que
A Organização Mundial de Saúde, ainda mais nos tempos de pandemia agora, preconiza que para cada hora que vocês passam, que a gente passa sentado, né, no nosso dia a dia, agora em home office, nas nossas casas, a gente precisa fazer 10% desse tempo sentado em movimentação. O ideal seria que a gente não passasse mais de 1 hora sentado continuamente. Isso traz péssimos resultados em complicações vasculares, pulmonares, inclusive em aumento de peso. Mas se você passar mais tempo, mais de 1 hora sentado, o ideal é que você fique 10% desse tempo, no caso 6 minutos, em locomoção, mesmo que seja dentro de casa. Essa é a primeira recomendação. Aí nós vamos partir para uma questão muito prática, que é com relação ao uso da tecnologia, esses smartphones, os smart apps, no combate ao sedentarismo, e o quanto que isso ajuda a gente a deixar o sedentarismo. Ele tem várias vantagens, né? A gente tem o menor custo, a praticidade de você fazer em casa, em qualquer horário, a flexibilização desses horários, e você otimiza o seu tempo. No entanto, pessoal, é uma ressalva que eu faço muito aqui, que é com relação às nossas desvantagens quando a gente usa esses aplicativos, né? Essas aulas de YouTube, as aulas do blogueiro, as aulas daquele coach, sem a devida orientação e supervisão de um profissional, porque não existe individualização nessas aulas. Os trabalhos são muito mais generalistas do que específicos para o seu caso. Então, essa falta de supervisão, ela pode aumentar o risco de lesão. E falando em lesão, a gente já vem aí, né, quem aqui não tem, luta, né, para combater o sedentarismo, não tem aí uma dificuldade de locomoção, às vezes, tem uma dor na coluna, fica muito cansado muito rapidamente, tem pouca elasticidade, né, então uma série de complicações aí que a gente já traz, né, pela falta de movimento. Então, o sedentarismo já traz uma série de limitações para a prática de exercício físico. Mas eu queria mostrar para vocês um dado bem interessante do Ministério do Esporte, que mostrou que a principal causa, o principal motivo para não se praticar atividade física não está relacionado a complicações físicas, de dor, de excesso de peso, de uma série de coisas aí. Está relacionada à falta de tempo. E aí que muitas pessoas pensam, né? Puxa, mas para eu ser uma pessoa considerada ativa, eu preciso fazer milhões de horas para dar resultado. E aí que vem a questão, né? Será que você tem que fazer milhões de horas para ter resultado específico por conta do exercício físico? Né? Qual é a quantidade mínima de tempo que você precisa fazer para ter esses benefícios? E aí a gente traz aqui a resposta de um artigo bem legal que comparou grupos que fizeram 7 dias por semana, de 20 minutinhos de treino, de um trabalho físico de intensidade leve a moderada, versus um grupo que fez 3 vezes por semana, 1 hora de treino em intensidade alta. Lembrando, pessoal, fazer exercícios físicos de alta intensidade nesse início da vida, né, da busca da saída do sedentarismo, ele é extremamente antipático para alguém. Se eu montar um treino de alta intensidade, 1 hora, essa pessoa, na segunda semana, já está totalmente destruída. Né, já fica dolorida e já não repete mais o treino. Então é muito mais importante, no combate ao sedentarismo, a gente dar pequenas doses diárias de exercício físico, porque aí sim ele muda padrão de comportamento. E nós somos muito adeptos a programas de exercícios físicos que tragam essa mudança de hábitos aí. E quando a gente fala de mudança de hábitos, a gente está falando sobre diariamente. Né? A gente fala que a melhor maneira de a gente mudar um hábito é repetir aquela coisa. Então, as vantagens de um programa de trabalho físico funcional em casa são de que você não tem que ter tantos recursos para fazer, eles podem ser feitos em qualquer lugar, se você viajar, se você estiver em casa, se você tiver pouco espaço onde você mora. Eles são de curta duração, de preferência em pequenas doses diárias, mas de forma regular. Tem que ser ajustado de acordo com a limitação de cada um, quem tem problema de joelho, quem tem problema de coluna, e de preferência, né, não, por último, não menos importante, eles precisam ser prescritos por um profissional. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de que vocês podem se movimentar, alguns exercícios físicos que vocês podem fazer, claro, com orientação e supervisão, mas é mais para ilustrar que vocês podem fazer trabalhos físicos em casa, usando poucos recursos. Aqui, membros superiores e inferiores, e aqui, trabalhos físicos cardiovasculares, e exercícios físicos para a parede abdominal, né, e a coluna. Então, é muito importante a gente ver essa ilustração de que é possível, sim, eu ter um arcabouço muito bom aí, um leque muito bom aí de opções de atividades físicas.
Então, a gente sempre fala, né, que tudo conta. O que você faz conta. Para o combate ao sedentarismo, tudo é importante e tudo conta. Bom, aí nós fechamos aqui a primeira etapa da aula, e a segunda etapa já parte do princípio de que você já está ativo, você já gostou de se movimentar, já tem um horário legal, já consegue se mexer, já gosta de se movimentar, mesmo que por um curto espaço de tempo. E aqui nós vamos falar de performance. Quando eu falo de performance, não pense em coisas atléticas. Performance, a auto-performance, é você ser melhor do que você mesmo diariamente. Então, quando a gente fala em performance, visando essa perda de peso, visando esse emagrecimento, eu preciso deixar com vocês, pessoal, um recado de que para você emagrecer, você tem que ter regularidade. O emagrecimento é um processo complexo que vai depender dessas pequenas doses de estímulos para ter resultado. Porque manter metabolismo de repouso elevado vai ser uma estratégia eficiente para a nossa queima de gordura. Emagrecimento é metabolismo, pessoal. Se a gente não tem um metabolismo bom, operante, suficientemente acelerado, dificilmente vai ter sucesso no processo de emagrecimento em longo prazo. E a melhor maneira da gente manter o nosso metabolismo acelerado é ter massa muscular. Músculo é um tecido altamente queimador de gordura. Nossos músculos são feitos, pessoal, para queimar gordura. Pensem sempre isso. Quando eu falo do papel do metabolismo no processo de emagrecimento, se você olhar nessa tabelinha, nesse gráfico aí, o efeito do exercício físico, que está lá em cima, esse EAT, a termogênese do exercício físico, ela não corresponde nem a 10% do meu gasto diário de energia. Porque a magia do emagrecimento não acontece nesses 10%, pessoal. A magia do emagrecimento, ela se dá no que eu estou fazendo nesses 10% aí, que vai impactar nos meus 70% lá embaixo. É o que eu faço no exercício que vai impactar no meu repouso. A gente não queima caloria no exercício físico apenas. A nossa maior queima de calorias acontece no repouso, enquanto vocês estão vendo Netflix, em casa, no sofá de vocês. Só que para você ter eficiência na queima de gordura no repouso, o seu exercício tem que ter um estímulo ótimo e adequado. Lembre-se sempre, esse quadro ele pode assustar um pouco, né, essa figura aqui, mas lembre-se sempre que o tecido muscular ele é uma glândula. E como ele é uma glândula, ele produz muito hormônio. Só que para você ativar essa produção de hormônio, tem que ter contração. Se eu não contrair meu músculo, eu não produzo os hormônios que vão gerar o emagrecimento. Por isso que eu sempre digo, né, é necessário ter massa muscular para poder queimar a gordura. Gordura se queima quanto mais massa muscular se tem. Você tem que gravar isso aí, pessoal. E para ganhar massa muscular é uma tarefa um pouquinho árdua. Não pensem que vocês vão começar a fazer trabalho físico hoje, malhar hoje, e daqui a 2 semanas vão ter um desenvolvimento muscular. É muito mais complexo que isso. Os trabalhos mostram, né, que, em média, levam-se 60 dias aí de treinamento pesado para a gente ter a produção de 1,5 kg de massa muscular pura. Então, é uma construção, né? Que exige disciplina, planejamento, paciência. Deixa eu explicar para vocês basicamente como é que funciona esse crescimento muscular. Quando a gente faz força, pessoal, quando vocês fazem força, vocês rasgam sua fibra muscular. E esse rasgo, essa lesão muscular, ela gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório no tecido muscular, no período de repouso, às 18, 20, 24 horas aí, o seu corpo vai estar desesperado, tentando queimar energia para poder fazer a reparação desse tecido muscular que você machucou no treino. Por isso que essas horas de repouso são horas altamente queimadoras de gordura. Veja, gordura não vira músculo. A gordura vai virar produção de energia, vai alimentar os trabalhadores que vão fazer a reparação do tecido muscular que você machucou. Então, quanto mais intenso for o seu treino, quanto mais, entre aspas aqui, quanto mais lesão muscular você fizer durante o seu treino, mais gordura você queima no repouso. E é assim que funciona. A síntese proteica, ela depende de estímulo. A hipertrofia, ela é o resultado de estímulos repetidos. Por isso que a oxidação de lipídios, né, a queima de gordura, ela é músculo dependente. Quanto mais massa muscular eu tenho, mais gordura eu queimo. E aqui a gente coloca, né, que não existe emagrecimento saudável se você não desenvolver massa muscular. Gente, é importante eu falar aqui, ó. Quando eu falo em desenvolver massa muscular, não é para você virar um fisiculturista, não é isso. Mas é para você ter noção de que só fazer caminhada, só fazer um trabalho aeróbico, não vai adiantar
visando perda de peso. Eu falei que caminhada e tudo conta para você sair do sedentarismo. Agora, quando eu falo em perda de peso, eu preciso ter arcabouço muscular. São coisas que caminham juntas, mas elas são um pouquinho diferentes, tá? Uma coisa é você fazer exercício físico para sair do sedentarismo, e a outra é você fazer exercício físico visando construção de músculo. E daqui dos 4 pilares, né, a gente fala que para ter emagrecimento tem que ter músculo, então temos que traçar metas reais. Nada de você querer malhar hoje e aí daqui a 2 semanas já ter um corpo de sucesso aí, visando aí colocar uma capa, né, de fitness. Tem que ter planejamento profissional, de preferência que esse planejamento tenha um acompanhamento de uma equipe, e o principal de todos é que você tem que ter disciplina. Eu ainda acrescento aqui que tem que ter paciência durante todo esse processo. Traçar a meta real, fazer um planejamento profissional, ter acompanhamento com equipe multidisciplinar e a disciplina necessária para cumprir aquilo que você organizou. Para facilitar para todos nós a nossa vida, o ideal é que a gente tenha estratégias para melhor adesão e aderência ao exercício físico, né? Então, de preferência, que esses trabalhos físicos sejam adaptados para cada caso, o mais simples possível, pessoal. Ficar na ponta do pé, fazer flexão de braço na parede, fazer um polichinelo antes de tomar banho, fazer um agachamento, que é sentar e levantar na cadeira antes da novela, tudo isso vai contar na hora de você se movimentar. Financeiramente acessíveis, então vocês não precisam comprar um maquinário, um elíptico para a casa de vocês podem fazer sem material nenhum, usando a cadeira que vocês usam ou até improvisando com garrafinhas e etc, né? De preferência que a gente oferte uma interação entre os amigos, chama vizinho, chama seu filho, chama o marido, cria uma rede de apoio, cria um grupo no WhatsApp, tudo isso para motivar você a criar essas estratégias para ter melhor adesão ao exercício físico. Faz campanha de desafio, né? Quem emagrecer mais ao longo do ano paga aí uma quantia para os outros, enfim, uma série de tarefas que a gente pode fazer aí em relação a criar uma interação entre grupos, né? De preferência que vocês façam isso de maneira com orientação profissional, com supervisão de um profissional, para ter esse suporte não somente motivacional, mas emocional também, para que você consiga ter essa supervisão adequada para não se lesionar, e que essa equipe profissional consiga prover vocês aí, gente, de toda a informação necessária, como a gente está fazendo aqui, essa campanha do Instituto Obesidade Brasil, que é prover vocês de informações necessárias para que vocês consigam ter melhores resultados aí, com menores riscos. Bom, pessoal, basicamente é isso, esse papo que eu queria bater com vocês, e aí eu fico aberto para as nossas discussões. Obrigado. Olá, meu nome é Dr. Rafael Iazetti, eu sou médico nutrólogo, sou colaborador do Instituto Obesidade Brasil, e nesse dia nós vamos falar para vocês sobre gestão do tratamento e a recidiva com relação à obesidade. Então, primeiramente, né, entre os anos de 2005 e 2008, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa governamental do Ministério da Saúde, e se viu que 29% dos pacientes, né, apenas recebiam um diagnóstico de obesidade e 18% apenas com orientação e indicação para o tratamento. Então, qual que é a dificuldade desses termos? Será que essa nossa realidade, será que a gente já começou a enxergar a obesidade como se ela fosse uma doença e não como um estado de espírito ou um distúrbio de personalidade ou até mesmo uma falta de força de vontade? Então, parece que poucas pessoas têm já atenção com relação a esse caso. Às vezes o médico ele faz uma consulta e ele direciona tanto a questão da consulta dele que ele esquece que por detrás a gente tem um indivíduo. Então, às vezes, eu faço uma consulta de rotina só para pressão arterial e eu acabo vendo só pressão arterial ou só o controle de diabetes, ou eu vim fazer um check-up e isso acaba sendo perdido. Então, é impressionante como ainda, né, estamos em 2021 e ainda os números são muito preocupantes. Então, o que fazer com relação a isso? A gente sabe que quando a gente sai, a gente tentar, né, através de certas medidas, tratar a obesidade, uma das questões que se levanta é o gerenciamento do peso. Então, o que a gente precisa? Para a gente gerenciar alguma coisa,
para chegar a algum lugar, nós precisamos ter um ponto de partida. Então, a gente não sai, né, de nossa cidade para visitar um parente em outra cidade sem delimitar qual seria o nosso plano de ação e nosso planejamento estratégico. E muito das falhas, às vezes, dos tratamentos dos pacientes, principalmente, e a gente recebe no consultório sempre essas queixas, eu já tentei diversas vezes, muitas delas é a falta de planejamento adequado. Então, o que eu só posso gerenciar aquilo que eu consigo programar e planejar. Então, sempre quando a gente fala sobre discutir, definir metas, são de suma importância. E estudos da literatura mostram isso. Toda vez que ela é abordada na primeira consulta ou nas consultas subsequentes, essa didática da gente pensar nessa intervenção e como a gente vai fazer isso. Porque nós temos diversos caminhos para chegar a um lugar. Para quando a gente vai fazer, mais uma vez, né, voltando à viagem, quando a gente vai visitar um parente no interior, a gente tem diversas estradas para chegar lá. E a gente tem diversos tempos também para chegar. Então, é importante a gente identificar quais seriam essas melhores. Então, a gente vai usar gasolina, vai álcool, vai para uma estrada que tem mais pedágio, menos pedágio, uma estrada que o asfalto é melhor ou menor. A gente vai por uma estrada diferente, onde a paisagem é mais bacana, para a gente curtir essa viagem. Então, é extremamente importante a gente entender que todo indivíduo, a gente precisa adequar as realidades dele. Então, os hábitos, as atitudes, as preferências, o comportamento, as suas necessidades, elas são importantes para definir essas metas. Porque, veja bem, imagina um paciente que a gente está definindo e gerenciando a perda de peso dele. E a gente faz um tratamento onde a gente define que ele não pode comer carboidrato à noite. E aí a gente descobre que é um paciente, é uma pessoa que trabalha à noite, um trabalhador noturno. Ou a gente faz uma intervenção onde ele tem que comer de 3 em 3 horas. Mas ele é um paciente, é uma pessoa que trabalha numa fábrica na linha de montagem. Então, certas questões são muito complicadas, porque a gente depende das necessidades, a gente depende dessa rotina do dia a dia, analisar o comportamento dessa pessoa, analisar o comportamento desse indivíduo, as suas preferências, o seu dia a dia, a sua jornada de trabalho, para que a gente consiga definir as metas e a gente possa assertivamente gerenciar. Então, falando em gerenciamento, a gente trouxe uma ferramenta muito importante que ela é aplicável em todos os setores no mundo, desde a área de gestão até mesmo dentro da medicina. E, indiretamente, né, muitos médicos, muitos nutrólogos, nutricionistas, endocrinologistas utilizam essa ferramenta sem, às vezes, saber. Então, para eu definir a meta e aprender a gerenciar, né, o que vai acontecer nessa jornada, eu preciso primeiro avaliar. Então, o Access, né, dos 5 As, que seria a avaliação, a gente avaliar essas doenças existentes, composição corporal, os fatores que podem interferir na perda de peso. E, acima de tudo, iniciar uma proposta de engajamento, aonde a gente definir com o nosso paciente que ele tem que cumprir metas. Né? A gente tem que encorajá-lo sobre os benefícios da perda de peso. E gerenciar isso é muito importante, porque quando ele volta, às vezes ele volta cabisbaixo, frustrado, porque não chegou naquele que ele queria. Mas a gente tem que definir essas metas junto com eles. Então, estabelecer metas que sempre sejam atingíveis. Não adianta eu falar para o paciente, olha, você precisa perder 15 quilos, mas eu quero que você perca 15 quilos em 2 meses. Ou você tem que fazer atividade todos os dias da semana, 6 vezes na semana, mais de 1 hora. A gente tem que entender que todas essas métricas, elas têm que ser acessíveis. Porque quando a gente vai falar de gerenciamento, uma das queixas frequentes e um dos dropouts, ou seja, dos abandonos dos tratamentos, é justamente isso. A pessoa que ela não consegue atingir a métrica, ela não consegue delimitar, ela se frustra com o resultado e ela abandona o tratamento. E depois ela volta num dado momento com um reganho de peso e a dificuldade ainda é maior. Então, a assistência, né, a gente tem que assistir o indivíduo no processo. A gente vai mostrar depois, um gráficozinho muito interessante, que aquelas pessoas que têm consultas regulares com o médico, elas conseguem gerenciar o peso mais facilmente. E elas têm menor taxa de recidiva. Então, organizar e definir a assistência. Então, dentro desse gerenciamento, a gente tem que estar apto também, o médico tem que saber que, inclusive, ele é falho. E, às vezes, a gente não só tem que lançar mão de intervenções nutricionais, mas também intervenções medicamentosas, psicológicas, né, comportamentais e, por que não, cirúrgicas.
Então, se há falha de tratamento clínico, nesse gerenciamento, a gente tem que lidar e abordar de outras maneiras, com intervenções mais pontuais. Por quê? A expectativa e realidade de todos é justamente essa. Quando o paciente chega no nosso consultório, ele tem essa expectativa da perda de peso, mas a realidade é muito diferente. Essa é a nossa realidade, onde nós teremos ganhos, reganhos, recidivas, estabilização, platôs, e a gente não pode, de maneira nenhuma, abandonar o tratamento, e muito menos abandonar o nosso indivíduo, o nosso paciente. O desejo de todos é perder peso, e às vezes de maneira rápida, mas nós devemos entender que muito se passa no nosso organismo. Nós não somos uma máquina em si, nós temos funções diferentes e nosso corpo responde a situações muito diferentes e individuais. E o que a gente aprendeu nos últimos anos? Né? Será que só contar caloria basta? Então, grandes estudos mostraram que, mesmo com a restrição calórica durante o primeiro ano, após 2 anos, poucas pessoas se mantiveram. Por quê? Existem alterações endócrino-metabólicas nutricionais que gerenciam essa questão do reganho. Então, só contar caloria não basta, mesmo porque contar caloria, se a gente não reorganizar do ponto de vista de distribuição de macro e micronutrientes, as necessidades de cada um, ela se torna uma terapia muito simplista. Então, quando a gente adiciona braços de mudança de estilo de vida, é que resultados mais robustos aparecem. Então, gerenciar isso é extremamente importante, porque quando o paciente volta no nosso consultório, a gente tem que estar atento. Se ele está fazendo atividade física, se ele está tomando a medicação, quais são as dificuldades encontradas, né, no segmento dessa alimentação, dessa dieta, dessa intervenção. Então, é isso que nós temos que fazer. Sempre encorajar, sempre orientar, trabalhar com aquelas perspectivas que sejam reais, porque nem sempre nós teremos a nossa expectativa, uma perda de peso rápida e linear. As perdas de peso, elas são, infelizmente, elas são variáveis, onde nós vamos ganhar, nós vamos perder, às vezes vamos manter, mas o importante é que a gente sempre mantenha essa pessoa no nosso controle e ela também sob o controle dela mesma e da situação clínica dela. Então, o que nós aprendemos? Então, as estratégias multidisciplinares e bem limitadas, elas funcionam. Então, medicação, intervenção alimentar, atividade física e intervenção psicoterápica, porque muitos desses pacientes têm distúrbios de impulsividade, de compulsão, e às vezes têm problemas comportamentais e afetivos com relação à alimentação. Então, gerenciar a multidisciplinaridade é fundamental, porque isso faz parte do sucesso da perda de peso. Mais recente, nós temos as técnicas de mindfulness, né, de atenção plena, onde temos a consciência do foco no momento, no agora, para evitar a ansiedade, amenizar a questão do estresse e da pressão que nós temos com relação a essa perda de peso. Então, o médico ele tem um papel fundamental nisso, não também só aconselhar, mas acolher acima de tudo. E quando a gente tem tudo isso, a gente entende que o processo ele é único para cada pessoa. E cada pessoa vai ter um resultado. Então, quando nós pensamos em cada indivíduo único, cada indivíduo que seja uma espécie diferente, né? Cada pessoa que entra no seu consultório, ela é uma pessoa diferente, ela tem uma história diferente, ela tem um modo de vida diferente, ela tem uma resposta diferente a essa perda. Então, a gente não pode cobrar o mesmo resultado de todas as pessoas, porque o resultado é individual. Aqui, nós temos a questão da recidiva e do reganho. É importante a gente entender que obesidade é uma doença. E quando a gente fala de doença, a gente fala de recidiva da doença. Então, o reganho de peso, quando a gente sempre fala, na verdade, ele pode ser uma recidiva da própria doença. Então, a doença está sob controle. Os pacientes que fazem cirurgia metabólica ou bariátrica, eles têm essa questão da recidiva, que eles podem, se não tiverem um acompanhamento adequado, se o gerenciamento não for rotineiro, bem delimitado, bem programado, com estratégias assertivas, a gente vai ter a questão da recidiva. Por quê? Existem alterações endócrino-metabólicas, nutricionais, genéticas e epigenéticas, ou seja, acima da genética, que estão envolvidas. Então, a longo prazo, esses tecidos que, ora, eles são afetados pela perda de peso, né, principalmente o tecido adiposo, ele se reprograma, ele sinaliza outras vias que podem levar a tanto a alteração do gasto energético, ou seja, reduz ainda mais o gasto energético, ele passa a poupar, e é onde a gente entra numa fase de platô.
A gente sabe que, por exemplo, para uma certa quantidade de peso perdido, a nossa fome pode aumentar em cerca de 100 calorias, às vezes, por quilo que foi eliminado. Então, isso é complicado, porque a gente tem que saber desses pitfalls, ou seja, dessas dificuldades, desses truques, dessas limitações que nós temos dentro do caminho. Então, toda vez que a gente tiver esse retorno do paciente, a gente tem que ficar pontuando e assertivamente corrigir no momento certo. Então, olhando esse gráfico, o que a gente pode interpretar? Que a longo prazo as pessoas tendem a reganhar. E por que as pessoas tendem a reganhar? Há uma falha no tratamento, ou seja, a recidiva do peso ou a recidiva da obesidade? Justamente porque a gente não encoraja as questões das consultas rotineiras. É muito comum ainda a gente ver práticas de que o paciente volta daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 4 meses, e a gente perde o vínculo. Ou a gente deixa o paciente muito solto, ou apenas uma pessoa no processo cuida disso. Então, quando nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos a transdisciplinaridade, nós temos toda uma equipe envolvida por trás, todo mundo ganha, porque o paciente ele fica acolhido, as pessoas ficam fidelizadas ao tratamento. E quando a gente tem a questão das visitas, e a gente pode observar o reganho a perda de peso e o reganho das pessoas que não tiveram consultas rotineiras com quais que elas tiveram. Então, o gráfico em azul vai mostrar o reganho daquelas pessoas da recidiva que não consultaram regularmente o médico, ou por dificuldade, ou por medo, às vezes, de alguma restrição ou alguma bronca que costuma acontecer, ou mesmo porque se afrouxou a ligação, a relação médico-paciente. E quando nós temos uma ligação, quando nós temos essas visitas mais frequentes, mais recorrentes, nós temos um melhor sucesso. Então, essa é a grande dica que a gente pode dar. É sempre ser assertivo com relação à individualidade de cada um, entender quais são as dificuldades do processo, entender que sim, a longo prazo, a médio e longo prazo, haverá alterações clínicas, endocrinologicas, nutricionais, metabólicas e genéticas para que esse organismo reganhe esse peso, mas é fundamental a presença do médico e de toda uma equipe para que sejamos assertivos e consigamos controlar esse reganho. A gente pode ver no gráfico que há um reganho, mas ele é mais atenuado quando a gente está muito mais perto do nosso paciente. E por último, é importante a gente ressaltar que há o encorajamento para que haja essa volta, esse retorno, demonstrar que ninguém está sozinho, que nós estamos ao lado do paciente e que a jornada ela é longa, não é impossível, não é difícil, é extremamente possível perder peso. Se é fácil ou não, vai depender de cada caso. Sempre explicar de maneira clara as dificuldades e sempre os mecanismos que estão envolvidos na recidiva do peso, principalmente porque assim fica mais fácil de nós combatermos. Porque a partir do momento que há confiança da relação médico-paciente, é muito mais fácil a gente identificar quais são essas dificuldades e esses atropelos no meio do caminho. Sempre auxiliar o paciente, nunca julgar, é extremamente comum. Às vezes a gente vê a queixa dos pacientes dizendo que fizeram tudo direito, mas as pessoas não acreditam, o médico ou o outro profissional de saúde não acredita que ele seguiu a dieta, mas ele não conseguiu perder tanto peso quanto ele gostaria. Então, é importante a gente entender que todo mundo tem seu tempo. Nós temos que auxiliar sempre, nunca julgar. As consultas têm que ser regulares. Então, o melhor gerenciamento de peso e para evitar recidiva é quando a gente determina metas para o paciente de retorno e que essas consultas sejam regulares. Pelo menos no intervalo a cada 2 meses ou a cada 3 meses seria o ideal. Ou seja, em torno de pelo menos 4 consultas ao ano, no mínimo. Identificar os problemas, se necessário, na recidiva e, se precisar, por que não começar a jornada novamente? Não há mal nenhum da gente admitir aonde a gente errou, aonde está o problema e reiniciar, porque essa é uma batalha que nós temos que travar juntos. É isso que a gente gostaria de passar para vocês. Tenham um bom dia, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite e lembrar sempre que nós tratamos
o indivíduo e nunca a doença.